Alô, galera goiana! Alô, galera rubro-negra! Alô, você torcedor do Botafogo, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado, Atlético e Botafogo jogam no estádio Antônio Ascioli pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os dados, as informações, fazer também uma análise, falar da minha expectativa para este duelo no estádio Antônio Ascioli. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano, tá bem? Então aqui você vai encontrar sempre muitas informações, muitos vídeos voltados para o futebol do estado de Goiás. Este vídeo tem o oferecimento da Eduardos Embalagens. Eduardos Embalagens fica ali na Avenida da Alvorada, no conjunto Cruzeiro do Sul. Lá você encontra tudo que você precisar de embalagens descartáveis, como os pratos, talheres, copos. Você encontra também embalagens, embalagens para laranjinha, embalagens para hambúrguer, embalagens, aqueles sacos para sanduíche, tudo isso, canudos, além de materiais de limpeza. Tudo isso e muito mais, Eduardos Embalagens. Você quer saber alguma coisa especial? Ah, tem ou não tem? 981050900 é o WhatsApp da Eduardos Embalagens. No Instagram, @Eduardos Embalagens, como aparece aí no banner, ó. Tem um símbolozinho do Instagram. Este aí é o login da Eduardos Embalagens, o perfil da Eduardos Embalagens lá no Instagram. Vamos conferir aqui o serviço do jogo, os dados deste duelo. Atlético e Botafogo, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, dia 3/8/24, ou seja, hoje, neste sábado, às 20 horas, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O Atlético iniciou essa rodada na 20ª colocação, enquanto o Botafogo iniciou na segunda posição. Retrospecto entre as duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br, 15 jogos na história, 3 vitórias do Atlético, 6 vitórias do Botafogo, 6 empates, 14 gols goianos, 22 gols cariocas. Os dados são do futeboldegoias.com.br. A arbitragem para hoje, toda ela mineira. Felipe Lima apita o jogo, a Fernanda Nandria e o Leonardo Henrique serão os auxiliares. No VAR, o já rodado Igor Benevenuto, tá bem? Então estes aí serão os responsáveis por comandar esse jogo entre Atlético e Botafogo no estádio Antônio Ascioli. O Atlético tem vários problemas, para este duelo, jogadores lesionados, jogadores suspensos, mas a tendência é que o técnico Wagner Mancini mande a campo um time bem parecido com aquele que começou o jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Aí está o provável Atlético do Pedro Rangel no gol, Maguinho na direita, o Adriano, o Luiz Felipe e o Guilherme Romão, os volantes, o Gonzalo Baralhas e o Shailon, lá na frente Alejo Cruz, Emiliano e Luiz Fernando. O costarriquenho Joel Campbell foi regularizado, então ele foi testado também no time. Em um determinado momento no lugar do Shailon, em outro momento no lugar do Alejo Cruz. Talvez ele seja uma novidade nesse time? Pode ser, mas a equipe que iniciou o treino foi essa que está aí na sua tela, tá bem? Vamos falar um pouco também da equipe do Botafogo, o Botafogo que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro na última rodada ao ser derrotado pelo Cruzeiro e agora vem tentar a reação aqui em Goiânia diante do Atlético. O Botafogo comandado pelo Arthur Jorge. Vou colocar aqui na tela para vocês a equipe alvinegra. O Botafogo, na verdade, ele é uma grande incógnita para esse jogo. A escalação pode ser essa que eu estou trazendo para vocês, mas esse time pode sofrer várias modificações, tá bem? Porque o técnico Arthur Jorge não revelou que tipo de time ele quer colocar hoje. Um time titular, um time reserva, um time mesclado, a gente não se sabe. Mas eu desenhei um Botafogo aí da seguinte forma: John no gol, o Damian Soares na direita, o Bastos e o Alexander Barbosa na defesa, com o Marçal pelo lado esquerdo. Os dois volantes, Danilo Barbosa e o conhecidíssimo do torcedor atleticano Marlon Freitas, com o Tietê à frente. Lá na frente,
o Luiz Henrique, vem fazendo um grande campeonato brasileiro até este momento, o Igor Jesus e o Carlos Alberto. Esse aí é um time que eu desenhei. Agora, jogadores que podem pintar, né, nessa formação aí do Botafogo. Talvez o Matheus Ponte entre na direita, o Lucas Alter pode aparecer aí na defesa, o Cuiabano pode ser o lateral pela esquerda, o Alan pode jogar no lugar de um dos volantes, Oscar Romero, Matheus Martins também são atacantes que podem aparecer nesta equipe aí do Botafogo, né, vamos dizer assim, primeiro suplentes de uso imediato do técnico Arthur Jorge. Fica mais difícil a gente fazer um prognóstico tático para o jogo, especialmente comportamental, com essa indefinição do Botafogo. Se o Botafogo viesse a Goiânia com o seu time titular, a tendência é que o Botafogo tivesse um certo controle do jogo, principalmente o controle da bola, né? O Atlético que conseguiu no jogo contra o Vasco, por exemplo, o Vasco ter muita posse de bola e o Atlético ser muito eficiente na transição. Não foi eficiente na finalização, mas nas transições o Atlético foi muito eficiente. Porém, a gente não sabe que Botafogo vai vir. Eu assisti Botafogo e Cruzeiro no último sábado e achei o time do Botafogo, para o padrão que o Botafogo vinha mostrando dentro da Série A, um time desorganizado, inclusive, dando muito espaço para o Cruzeiro. A equipe não conseguiu encaixar, ainda tomou um gol muito cedo, depois toma um segundo gol, acabou perdendo por 3-0, mas realmente uma equipe muito abaixo daquela que vinha jogando. Vamos ver hoje, né? Especialmente se o técnico Arthur Jorge utilizar um time misto ou um time reserva, se o Botafogo vai mostrar algum padrão. Mas para o Atlético é melhor. Tem gente que jogar contra os reservas é ruim porque eles querem mostrar serviço. Se eles fossem os melhores do elenco, eles eram os titulares, não eram os reservas. Então, para o Atlético, se o Botafogo vir com o time reserva, para mim é melhor. É muito melhor enfrentar um time sem as principais estrelas do que com elas. Mesmo assim, a tendência é de um jogo difícil. Até porque o Botafogo é um time que investiu muito nessas duas últimas temporadas. O John Textor tem derramado muito dinheiro aí na equipe alvinegra em busca de fazê-la campeã nacional. Mas o Atlético não tem nada com isso. Se o Botafogo estiver com o time titular, mesclado, reserva, a missão do Atlético é a mesma: vencer pela primeira vez dentro de casa neste Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético é o lanterna da competição e o que coloca o atleta na lanterna da competição é o desempenho dentro de casa. Fora de casa, o Atlético tem tido um desempenho, para mim, razoável, dentro da expectativa. Dentro de casa é que realmente é uma situação muito complicada. Então, se o Atlético quer ter alguma chance de reverter esse quadro, se o Atlético quer alguma chance de, lá na reta final, brigar pela permanência, brigar de verdade, com chances pela permanência na Série A, o Atlético vai ter que iniciar imediatamente, ou melhorar imediatamente o seu desempenho dentro de casa. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, em termos de mando de campo, né? O Atlético é o pior mandante da competição, somou até agora 3 pontos em 9 jogos. O aproveitamento do Atlético é de apenas 11% jogando dentro do estádio Antônio Ascioli. Então este é o desafio de Mancini e seus comandados. Outro ponto, eficiência ofensiva, é algo que o Atlético também não vem tendo. O Atlético é o time do brasileiro que mais precisa finalizar para fazer um gol. O Atlético precisa de 16 finalizações para fazer um gol, enquanto os líderes desse ranking, aquelas equipes normalmente que estão bem pontuadas e bem colocadas na tabela, elas precisam entre 7 e 8 finalizações para fazer um gol. E isso deixa claro os resultados do Atlético. É o terceiro time que mais finaliza, mas tem o pior aproveitamento entre os 20 participantes da Série A. Depois do jogo, eu faço para vocês aqui uma análise do que foi este Atlético e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tá bem? Meu muito obrigado, fiquem todos muito bem e até o nosso próximo encontro.